Muito bem, meus amigos. Nosso livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. Nós estamos finalizando o capítulo 1. Na verdade, falta bem pouquinho para acabar. Se tivesse dado uma aceleradinha no nosso encontro, eu não prestei atenção aqui no final, a gente poderia ter concluído. Mas falta aqui só um trechinho, que depois a gente já inicia o capítulo 2, o poder da oração. Bom, nós vimos aqui então uma apresentação sobre a colônia que Filomeno trouxe para nós, e ele comentava aqui também, Colônia Esperança, né? E ele comentava sobre todos os trabalhos que eram realizados naquela colônia, naquela instituição, especialmente ali voltada, né, para o fortalecimento do trabalho de transformação aqui no nosso mundo, especialmente na relação do desenvolvimento do Brasil e da implantação da doutrina espírita. Bom dia, Jerusa. E aqui então, Joana Angélica, que era abadesa, foi uma das grandes trabalhadoras, né, em prol do crescimento do Brasil, e ela então fez parte também desse processo da formação dessa colônia. E aqui então, né, esse departamento, especialmente dedicado à transformação da nossa sociedade, tinha ali como grandes trabalhadores, especialmente aqueles que trabalhavam no lado espiritual, né, na formação espiritual. E para isso, então, esse departamento era dedicado às religiões, e aí então procuravam eles, né, desenvolver os melhores métodos para a integração das pessoas de acordo com as suas convicções, começando por aquela que era dominante, né, que era a religião católica, a partir ali do século XIX, e começando a fazer então aquela conexão entre as crenças de tradições africanas, aquela entre os indígenas, inclusive, também fazendo com que todos esses expoentes, trabalhadores desse processo, tivessem como iluminação, como referência, a doutrina espírita, e passassem a trabalhar na comunhão e na conjunção de todas essas filosofias. O Filomeno comentava conosco aqui, ele recordava-me de como facilmente se integravam africanistas, católicos, esoteristas e outros que já possuíam tradição mediunista em razão dos fenômenos observados entre as multidões no movimento espírita, a fim de adquirirem os conhecimentos lógicos que o Espiritismo a todos nos oferece, para serem equacionadas as interrogações que pairavam nas mentes inquietas. E ele continuava aqui falando também sobre todos, né, os esforços que eram aqui investidos, e ele colocava, né, graças a essas providências, surgiu um caldo de cultura religiosa especial, no qual os seus membros se tratavam e ainda se relacionam com respeito e simpatia, nutrindo especial fraternidade e consideração. Espíritos nobres que vieram dessa colônia renasceram nessas plagas vinculadas ao espiritismo, que souberam difundir com elevação e dignidade, deixando pegadas luminosas que serviram de roteiro para outros que viriam posteriormente, conforme sucedeu. Concomitantemente, diversos sacerdotes do amor e da caridade reencarnaram-se também em outras doutrinas religiosas, a fim de combaterem a miséria moral e espiritual existente, trabalhando em favor da renovação social e da construção da mediunidade sem preconceitos nem espírito de sistema. Bom dia, abraço. Então aqui a gente vê, bom dia, Angelina. Então a gente viu aqui o trabalho e o esforço feito por esses grupos para fazer com que a espiritualização da sociedade brasileira fosse ali o motor, a mola mestra dessa grande transformação moral da nossa sociedade, né? E para isso, então, se mobilizaram diversos trabalhadores que, inseridos dentro de cada filosofia, poderiam, então, trazer, primeiro, claro, o próprio
valor moral de transformação, e depois essa conscientização mais fortalecida da espiritualidade. Artistas de variados campos da beleza e da cultura igualmente foram encaminhados ao corpo físico para contribuírem em favor da renovação do povo, no qual os descendentes dos africanos se tornaram maioria para que igualmente oferecessem as mensagens ancestrais em forma de louvor à vida através dos seus sentimentos de saudades. Olha que interessante, que aqui em diversos aspectos a sociedade começava então a encontrar em pontos-chave trabalhadores que levariam essa mensagem de esperança, de renovação a todas as comunidades aqui do nosso meio. Não obstante as heranças da escravidão negra, as arbitrariedades anteriores de governantes inescrupulosos e vândalos exploradores quão perversos oriundos do além-mar, que se estabeleceram na então colônia de Portugal, sob o amparo de religiosos destituídos de dignidade cristã, geraram lamentáveis dívidas morais para expressiva multidão de vítimas, que reencarnaram e desencarnaram sob os camartelos do ódio e da vingança, da revolta surda e do desejo de revide pelo mal que padeceram. Então aqui ele já trouxe para nós um desenho da origem dessa epidemia de obsessão que acontece aqui no nosso país. Então exatamente porque na história nós tivemos escravidão, nós tivemos ditadores que governaram o nosso país, nós tivemos aqueles que de alguma forma exploraram isso desde do início do nosso país como nação, primeiro como colônia, depois como nação, mas tanto nessas duas épocas nós vemos aqui então a exploração, e isso gerando ódio, fazendo com que eles então, com que esse ódio se perpetuasse entre aqueles que foram vítimas, perseguindo aqueles que foram seus algozes. Por outro lado, os testemunhos morais de antigos jesuítas, abnegados como Manuel da Nóbrega, Aspicuelta Navarro e muitos outros diminuíram, na esfera espiritual inferior, as refregas inglórias dos combates do desespero, facultando que incontáveis apóstolos do bem viessem a operar no terreno da fraternidade para dirimir e anular os efeitos nefastos dos renhidos esforços gerados pelo rancor e pela inferioridade moral que predominavam nos seus combatentes. Seria de compreender-se que o clima psíquico nesse campo de batalha favorecesse a instalação de obsessões cruéis e renitentes, transformando-se em quase epidemias periódicas, que faziam sucumbir os invigilantes, sem que ao menos se dessem conta da própria responsabilidade no desfecho nefasto das suas empresas maléficas. O Espiritismo, portanto, teria um papel de alta relevância a desempenhar nessa sociedade, comprometida e assinalada pelos efeitos danosos das atitudes desvairadas conforme vem ocorrendo com segurança, cumprindo a sua missão de consolador prometido por Jesus. A comunidade espiritual, portanto, programara também o nascimento de inúmeras instituições devotadas à sociedade sob a bandeira do espiritismo cristão, de forma que se transformassem em escolas de educação moral e espiritual, como também de oficinas promotoras de ações enobrecidas, tanto quanto se fizessem ambulatórios dedicados à saúde física, mental e comportamental, que os desvarios obsessivos ultrajavam. Vinculado a esses operários da fraternidade e do amor, mantínhamos pessoalmente ligações especiais com uma dessas colmeias espíritas, onde milhares de pessoas encontraram educação, apoio e socorro, conforto moral e orientação para as suas aflições, bem como instruções libertadoras para os dramas e conflitos que as desorientam, Inúmeros trabalhadores da nossa colônia reencarnaram especialmente ali, para ali servirem sob a inspiração da Marte da Independência
no caso aqui Joana Angélica, e do venerando Francisco de Assis. Nas suas reuniões práticas e de desobsessão, recebem atendimento e são tratados inúmeros espíritos comprometidos com a retaguarda e que antes se compraziam na tenaz perseguição avassaladora contra seus antigos algozes. O intercâmbio entre as duas esferas, desse modo, tornou-se natural e espontâneo, graças às luzes fulgurantes da doutrina espírita, abrindo espaço para a era do amor entre as criaturas. Então nós vemos aqui, no final desse nosso capítulo, a grande mobilização no plano espiritual, envolvendo trabalhadores, equipes, instituições, e também ali fazendo com que os dois planos trabalhassem de forma conjunta para poder dissolver todos esses sentimentos negativos que vieram sendo cultivados, que vinham sendo cultivados e que estão ainda sendo cultivados desde esses tempos iniciais da formação do nosso país. No caso, quando a gente lembra na relação entre conquistadores e conquistados, entre exploradores e explorados, certamente nós temos ali o surgimento de uma relação bastante danosa e que certamente, tendo agora como visão a imortalidade, nós temos ali então que aqueles que sucumbiram diante dessa exploração voltassem então para poder fazer a sua própria justiça. E aqueles que foram os responsáveis entrassem nesse campo de sofrimento pela perseguição das suas então vítimas. Então, tudo isso trazendo para nós. O Braz lembrou ali, bom dia, embaixador, que isso tão recente, então a gente fala do ano 1700, por exemplo, nós vamos encontrar espíritos que desde aquela época se encontram ainda no plano espiritual numa condição de muita dor. Então, assim, 1, 2 encarnações, talvez seja ali o prazo médio desses espíritos, Lembrando que nós já encontramos, inclusive, espíritos aí com 500 anos de história, estando ali presos no plano espiritual, nessa condição tão endurecida, precisando desse auxílio para essa profunda transformação. Para isso, então, essas instituições, essas colônias, esses hospitais, também no plano físico, estabelecendo aqui instituições para que esses indivíduos estivessem vinculados, pudessem passar por esse processo de transformação. Então, foi essa apresentação que foi trazida para nós pelo Filomeno nesse capítulo inicial, mostrando a importância daquela instituição e o trabalho que ela realizava para a transformação aqui do nosso país. E é claro, como sempre, a gente vai estender essa nossa visão para outras nações, para outras regiões do planeta, lembrando que o trabalho continuava na mesma toada, na mesma direção, fazendo com que dentro de cada cultura, dentro de cada sociedade que tivesse ali um valor, esses espíritos trabalhassem também, eles trabalhassem no plano espiritual, auxiliassem aqueles que sofressem também ali por vínculos negativos do passado e pudessem ser auxiliados para promover essa transformação futura. É daí então que nós vemos que o nosso mundo, embora ele se mostre hoje um tanto agitado, com tantas turbulências, com tanto sofrimento, com tantos conflitos, tudo isso gerado no passado e esse trabalho feito no plano espiritual, em todas as partes, para procurar dissolver esses sentimentos negativos e começar a semear novos sentimentos. Então, esse é o trabalho feito por esses espíritos. Capítulo 2, então, o poder da oração. Vamos lá. Quando o ser humano se aperceber das infinitas possibilidades de que dispõe através da oração, conceder-lhe-á mais atenção e cuidados. Força dinâmica responsável pelo restabelecimento de energias é constituída de vibrações específicas que penetram o orante, mantendo-lhe a vinculação com as fontes inexauríveis de onde procedem os recursos vitais. Em razão da intensidade e do hábito a que o indivíduo se permita, torna-se valioso instrumento para a conquista da paz e a preservação da alegria, nele instaurando um estado de receptividade permanente das vibrações superiores
que se encontram espalhadas no cosmo, preservando-lhe a saúde, gerando-lhe satisfação íntima e proporcionando-lhe inspiração nas mais variadas situações do caminho evolutivo. Aqui é muito interessante essa colocação, porque nós vimos aqui que o que Filomeno traz para nós, ele não fala da oração como sendo um petitório, como sendo apenas ali aquele momento em que você se conecta com o alto pedindo coisas de acordo ali com as suas necessidades, com as suas angústias. Ele fala sobre uma ação profilática. E quando ele diz assim para nós, um instrumento valioso, ou valioso instrumento para a conquista da paz, a preservação da alegria, nele instaurando um estado de receptividade permanente. Então, essa receptividade vai favorecer o quê? A recepção das vibrações superiores, preservando a saúde, gerando satisfação íntima, proporcionando-lhe inspiração nas mais variadas situações do caminho evolutivo. Então não é apenas ali, eu peço porque eu preciso, mas é um estado permanente de saúde espiritual que acaba depois refletindo na saúde física, na saúde mental, na nossa saúde social, na saúde, de um modo geral, porque é exatamente essas vibrações que vão nos servindo de alimento da alma. Então a prece, diferentemente daquilo que nós entendemos, faça uma prece para pedir alguma coisa. Faça uma prece simplesmente por fazer, para que você possa absorver tudo aquilo que vem do alto. Esse é o primeiro ponto importante. Como consequência, nenhuma louvação, rogativa ou gratidão expressa através da prece fica sem resposta adequada, desde que os sentimentos acompanhem-lhe o curso oracional. Aqui também já é algo importante, porque quando nós falamos sobre louvação, rogativa ou gratidão, a gente lembra, que a função da prece, conforme o Livro dos Espíritos, louvar, pedir, agradecer ou pedir, Então nós temos ali esses 3 propósitos. Então, para que esses propósitos sejam atingidos, especialmente no momento da rogativa, do pedido que é feito, nós temos que estar com os sentimentos orientados, direcionados no mesmo sentido. Porque muitas vezes nós vivemos de uma forma desequilibrada e depois vem a prece pedindo ajuda. E aí então é necessário que, para que aquela situação seja transformada, o indivíduo precisa se transformar. Porém, ele não se dá conta disso. Então a gente lembra sempre que tudo isso vem de acordo com a sintonia que nós estabelecemos. E essa sintonia é um processo. Não é simplesmente você liga e desliga, você tem que estar o tempo todo conectado para que esse fluxo de ideias, esse fluxo de vibrações seja sempre contínuo e não intermitente de acordo com a vontade daquele que solicita. Sim. Inclusive, Brás, bom dia, Andréa, nós tivemos, na década de 90, começo dos anos 2000, aquele documentário que foi baseado naquele livro chamado O Segredo. Então, assim, qual é o segredo de você conquistar as coisas na sua vida, Começa simplesmente pela sintonia, e não aquela sintonia materialista que você busca apenas satisfazer aquilo que você tem de necessidade material, mas aquilo que você precisa em termos espirituais. Então isso foi bastante difundido naquela época. Só que as pessoas usavam, no documentário, por exemplo, mostravam pessoas nos Estados Unidos exibindo ali as suas casas, as suas mansões, todas as suas posses materiais como sendo fruto dessa atração. Então, quer dizer, o foco dentro de uma cultura tão capitalista, era exatamente você conquistar o patrimônio e não você se transformar espiritualmente. Então, o que a doutrina espírita fala para nós é exatamente ali a mudança de direção dos nossos pensamentos, fortalecendo a nossa condição espiritual. Para que tudo aquilo que nós façamos com amor, com boa vontade, seja alcançado pelos esforços que nós empreendemos. Quando eu falo com amor, inclusive,
você conquistar o seu trabalho, conquistar o seu espaço, conquistar o seu patrimônio como sendo resultado do amor que você investe em tudo aquilo que você promove, aquilo que você faz, né? Então temos muito ainda que aprender sobre o sentido das coisas. Vamos lá. Naquela noite, agora o Filomeno começa a sair das reflexões e trazer para nós agora a descrição. Naquela noite de caras reflexões, eu me encontrava aguardando o momento para atividades especiais, ao lado de abnegados mensageiros que fazem o intercâmbio com os espíritos encarnados na Terra, ajudando-os na desincumbência dos compromissos a que se dedicam. No momento aprazado, que correspondia às 2 da manhã, reunimos-nos no local reservado para a partida em direção ao mundo físico. Éramos pequeno grupo formado por amigos interessados na construção dali de uma fraternidade e do estudo dos fenômenos obsessivos que constituem a rude peleja entre a ignorância e o crime, a perversidade e a vingança, a loucura desmedida e a necessidade de paz, que somente pode ser obtida quando utilizados os meios legítimos, que são o respeito ao próximo e a desincumbência dos próprios deveres. A modesta caravana estava sob a orientação do irmão Anacleto, que fora espiritista militante e se dedicara com especial empenho ao labor mediante as terapias da doutrina em favor da saúde mental e emocional das criaturas humanas, particularmente quando afetada pela interferência dos espíritos obsessores. Então aqui, irmão Anacleto é a nossa primeira personagem apresentada, falando um pouco da história dele, né, que era um trabalhador, então, que lidava exatamente no atendimento às pessoas, né, e também ali afetadas, né, pela interferência desses espíritos obsessores. Portador de formosa folha de serviços enquanto esteve no corpo somático, havia granjeado merecido respeito em ambos os planos da vida, pela sua abnegação, carinho e conhecimento profundo em torno da grave parasitose espiritual. Reunidos em agradável sala de amplo edifício, reservado para excursões ao planeta terrestre, mantínhamos a privacidade dos nossos objetivos, preservando muito reconfortante fraternidade, enquanto aguardávamos o momento de iniciar-se a jornada. O benfeitor, utilizando-se de momento próprio, expôs no plano que houvera traçado para o atendimento a algumas pessoas que se encontravam em singular circunstância das suas existências sob influências perniciosas que dilaceravam e, não obstante, recorriam com frequência a quase desespero à oração, suplicando a ajuda dos céus que lhes parecia tardar. Demorar-nos-íamos por alguns dias em nossos labores, havendo elegido como sede de ação o núcleo espírita a que nos referimos anteriormente, onde seria possível operar com o apoio mental e das vibrações salutares em favor do êxito do empreendimento. Sensibilizados ante a possibilidade do serviço em tela, mantínhamos a serenidade que deve ser preservada sempre. Então ali, na preparação para o trabalho, o estado de espírito de todos os trabalhadores, com concentração, com responsabilidade, com o cultivo do espírito de fraternidade, de amor ao próximo, eram os ingredientes fundamentais, os pilares fundamentais para esse tipo de trabalho. Então, não ansiedade, não curiosidade, não egoísmo. Então, sempre ali o foco nesses princípios mais elevados. Acercando-se o momento da partida, o diretor do grupo convidou-nos à oração que ele próprio proferiu, tocado de especial emoção. Senhor Jesus, amigo dos desafortunados, no momento em que nos preparamos para mais uma experiência socorrista, em teu nome, exoramos a tua proteção.
a fim de que possamos manter a plena sintonia com os teus propósitos de amor, realizando o melhor que nos esteja ao alcance. Sabemos que não será fácil a tarefa por executar, considerando as nossas limitações e deficiências. Nada obstante, confiamos na tua inspiração e apoio, de modo que nos seja permitido executar o serviço com os mais santos propósitos de fraternidade e de amor, conforme tu mesmo o realizaste quando estiveste conosco no planeta. Mantém-nos confiante na sua irrevogável misericórdia. Do Pai, e dulcifica-nos para que possamos sensibilizar aqueles espíritos que ainda não te conhecem ou que, tendo travado contato contigo, se afastaram, revoltados e infelizes, negando-se à vinculação com o teu inefável amor. Semelhantes a eles, já estivemos em situação equivalente, e tu nos arrancaste das sombras e dos abismos a que nos arrojamos, equipando-nos de conhecimentos e de sentimentos, para modificarmos a estrutura íntima de que somos constituídos. Faculta-lhes também a eles a mesma concessão com que nos honraste, utilizando-te de nossa pequenez, colocada em tuas seguras e generosas mãos. Ampara-nos em todas as situações, enriquecendo-nos de inspiração e caridade, para que sempre sejas tu quem esteja presente e não nós, eliminando o nosso ego para que te exaltemos o espírito magnânimo e misericordioso. Segue, pois, conosco, amigo de todas as horas. Ao concluir, estava com a voz embargada e todos nos encontrávamos tocados de especial motividade. Bom dia, Sandra. Explicou-nos o condutor da empresa que inicialmente iríamos atender a um jovem sacerdote que se encontra em momento muito grave da sua existência, lutando com tenacidade contra as tendências infelizes do passado, que o assaltavam agora com pertinaz incidência. Embora forjado em sentimentos humanitários e cristãos, permitia lentamente as forças na imensa punha travada contra as más inclinações que lhe predominavam no íntimo, e porque também estava sob indução espiritual perversa e perigosa. Quando chegamos ao local em que deveríamos iniciar as atividades socorristas, encontramos um jovem religioso mergulhado em terrível conflito interior. Não obstante, ajoelhado, orando em desespero, o seu pensamento turbilhonado exteriorizava imagens atormentadoras de que se desejava libertar. Aparentava 30 anos de idade, era portador de boa constituição orgânica e apresentava-se com harmonia física e mesmo alguma beleza nos traços que lhe delineavam a face. Acercando-me, ouvi o benfeitor sugerir que lhe penetrasse o campo mental, de modo a registrar os seus apelos aflitivos, inteirando-me do conflito que o assaltava, levando-o à inevitável desesperação. As emanações mentais eram carregadas de imagens infantis, escabrosas e cenas de perversão sexual, com crianças nos seus aspectos mais chocantes. Entre sombras densas que lhe dominavam as reflexões, destacavam-se a promiscuidade sadomasoquista e aberrações outras que o pareciam satisfazer ao tempo que o afligiam de maneira especial. Percebendo minha perplexidade, o irmão Anacleto veio em minha ajuda, elucidando-me. O nosso Mauro é um jovem que buscou a religião sem qualquer inclinação legítima, tentando fugir dos tormentos que o sitiam desde a adolescência. Sentindo-se dominado pelo desvario das tendências sexuais infelizes, procurou refúgio na religião, na qual poderia esconder-se e deter os desejos infrenes que o aturdem, buscando o seminário onde pensava disciplinar os instintos e corrigir as más inclinações.
Infelizmente não foi bem sucedido, porquanto no lugar onde esperava encontrar paz e orientação, defrontou-se com diversos companheiros portadores de desequilíbrios equivalentes, que também buscavam a fuga ao invés do enfrentamento, resvalando a pouco e pouco para os comportamentos esdrúxulos e insanos. Silenciou por um pouco e logo prosseguiu. Concluindo o curso e sendo ordenado sacerdote, a princípio tentou manter-se distante dos hábitos doentios, procurando exercer o ministério com atitudes saudáveis. Todavia, lentamente o cerco das paixões se fez inexorável, e com o contato com alguns veículos de informação, especialmente a televisão, foi-lhe quase impossível deixar de anestesiar-se outra vez pelas sensações grosseiras dos desejos incoercíveis. Foi-se permitindo arrastar pelos programas vulgares, recheados de paixões e vilanias, embriagando-se com as cenas portadoras de obscenidades e aberrações, passando a convivência mental com outros insanos, outros insensatos e enfermos morais, utilizando-se de fotografias para prosseguir no tormento que ora o despedaça interiormente. Ante a pausa natural, que me pareceu oportuna, ensejou-me interrogá-lo, o que fiz naturalmente. Pude perceber, acentuei surpreso, que o seu drama íntimo envolve crianças e alguns jovens imaturos, que se rebolcam nas suas paisagens mentais entre sombras e cenas de odionda qualidade. Qual a razão dessas manifestações no seu pensamento atormentado? Generoso e sábio, o amigo explicou. O drama do nosso paciente tem suas raízes na pedofilia, desequilíbrio moral e sexual, hoje muito difundido pelos infelizes vendedores de sexo, a prejuízo da saúde e da dignidade de inúmeros psicopatas e perversos. Saturados pelos excessos sexuais que se permitem, procuram novas experiências aberrantes e cruéis, utilizando-se de crianças indefesas e ingênuas para o triste mercado das suas vilezas. Por outro lado, pais inescrupulosos e de conduta esquizofrênica, igualmente ambiciosos e cruéis, alugam seus filhos para o comércio ignóbil, no qual adultos totalmente inescrupulosos e destituídos de sentimentos dignos, delas se utilizam para dar vazão às suas tendências mórbidas, esfacelando essas vidas em floração que se estiolam desde cedo, tornando-se aquelas que sobrevivem cínicas e depravadas, sem nenhum objetivo existencial, exceto a luxúria, para ganhar dinheiro e manter o vício, logo derrapando no uso das drogas alucinantes e destruidoras. Então aqui ele trouxe, uma reflexão bastante valiosa, porque ele fala exatamente sobre não apenas a prática da pedofilia, do abuso de crianças e pré-adolescentes, e também adolescentes, mas ele fala também sobre as consequências que isso traz para a vida dessas vítimas. Porque tomadas, envolvidas nesse assédio e nessas práticas, acabam também se tornando espíritos viciosos, fazendo com que suas vidas percam qualquer sentido existencial, como foi colocado para nós, qualquer objetivo nobre dentro de suas programações, e elas então se tornam espíritos completamente comprometidos com esses vícios, com essas tendências, ao mesmo tempo se tornam vinculados àqueles que foram os algozes. Então a gente vai vendo uma trama, uma grande teia sendo construída entre culpas e remorsos, perseguições, desequilíbrios e tudo mais, amarrando todos esses espíritos nesse mesmo cesto, nesse mesmo balaio. E aí então fazendo com que muitas vezes tenham suas existências comprometidas, talvez por 3, 4 encarnações, porque é o tempo que eles deverão, pelo menos ali minimamente, para se reequilibrarem, desfazerem esses vínculos,
começarem a ter novas programações reencarnatórias que se tornem produtivas para eles, para que eles possam crescer de fato espiritualmente, deixando esse passado tão escuro, esse passado tão sombrio para trás. Então aqui ele vai fazendo essa projeção para nós, das ações desses indivíduos viciados nesse tipo de prática e ao mesmo tempo naqueles que foram vítimas, que acabaram depois se desviando do caminho. E aqui, claro, nós falaremos aqui sobre vidas comprometidas entre si e comprometidas também com determinadas pendências, débitos do passado, que acabam sendo envolvidas. Então ali são histórias que aqui nós desconhecemos, de saber por que, por exemplo, uma criança, um jovem, acaba sendo envolvido nesse tipo de prática. Qual a história que ele tem? Isso a gente desconhece. André colocou, sei que isso existe, mas para mim é impossível que existam pessoas que consigam fazer isso, um comportamento tão escabroso que não dá para entender como se entrega um filho para esse comércio. Sabe, André, eu assisti a um documentário chamado Anjos do Sol, se eu não me engano esse é o nome. Ele é um documentário nacional, bom dia, André. Ele é um documentário nacional que fala sobre famílias muito simples, famílias que são muito pobres, que viviam naquele documentário, naquela região do Pará, próximo ali ao Garimpo, Serra Pelada, naquela região, E falava exatamente ali da facilidade que muitos pais que tinham ali, por exemplo, meia dúzia de filhos, passando fome, passando necessidades, que acabavam vendendo seus filhos, assistiu, Angelina? Acabavam vendendo seus filhos para determinados grupos que levavam essas crianças, esses jovens, para acampamentos de garimpeiros. Então esse documentário mostrava isso de uma forma chocante e via ali qual era o preço que eles cobravam, um preço de R$50, de R$100 por uma criança, quer dizer, você acabava com a vida dessa criança. E aí mostrava também, claro, a ação da polícia para coibir esse tipo de prática, para perseguir os responsáveis. Então isso nós encontramos no Brasil, nós vamos encontrar isso em todas as partes do mundo, infelizmente. Porque onde existe ainda esse tipo de doença, nós encontraremos ali aqueles que serão suas vítimas. Você explica, eu entendo o contexto, mas é difícil de aceitar, Preciso ler, refletir e orar muito. Pois é, então a gente tem essa, infelizmente, é uma triste realidade, que a gente viu, inclusive, por exemplo, turismo sexual, que acontece em regiões do Nordeste, em regiões do Sudeste, onde ali famílias encaminham seus filhos, suas crianças, para trazer algum dinheiro para casa, através dessas práticas ali nas estradas, nas praias, algo muito, muito triste de se ver. É uma triste realidade mesmo, Pois é. Então, quer dizer, tudo isso nós vemos ali fazendo parte dessa realidade. E aqui ele traz para nós essa visão aqui mais geral, generalizada, digamos assim, Mas vamos lá. Precisam comer para sobreviver e essa é a única, triste maneira, Pois é, ali é uma fraqueza moral que essas famílias vivenciam, que é aquilo que a gente coloca, É fácil a gente julgar quando a gente está de longe no conforto de nossa casa. Mas quando a gente vê situações desse tipo acontecendo, a gente precisa pensar na força moral ou na fraqueza moral que essas famílias ainda têm e, mais ainda, da provação que eles estão vivendo, passando por tantas necessidades em lugares assim, tão abandonados, tão distantes dos centros urbanos, E que deve vir, de muitas encarnações, sim. Então, quer dizer, tudo tem um propósito ali, infelizmente, Vamos lá. O nosso Mauro encontra-se envolvido com uma gangue pornográfica que lhe exige mais crianças para o comércio desnaturado, considerando-se a facilidade de que ele dispõe no convívio infantil em face da sua condição de religioso. Igualmente viciado, instalou um pequeno estúdio no qual fotografa e grava cenas hórridas com desprevenidas vítimas, que arrebanha a princípio iludindo-as com guloseimas e pequenos presentes para depois viciá-las e utilizá-las abertamente no mercado da crueldade. Novamente silenciou, como a concatenar informações preciosas para prosseguir de imediato.
vinculado à terrível organização espiritual jesuítica do passado, quando cometeu arbitrariedades contra criaturas tidas como inimigas e silvícolas, que lhe tombaram nas garras ignóbeis, que deveriam evangelizar, ainda não conseguiu libertar-se desses comparsas, que hoje prosseguem utilizando-o na situação calamitosa em que se encontra. Outro sim, em razão das arbitrariedades morais cometidas no século XIX, experimenta o atual tormento. Aqui então, só para, antes da gente continuar, um livro que eu li, que trouxe uma coisa muito interessante, e um filme também, um filme francês, que contava a história de uma jovem freira que vivia num convento, trazia para nós um panorama bastante curioso. Naquele período da Idade Média, nós vamos lembrar ali no século XV, século XVI, chegando ali depois na Idade Moderna, mais para frente, era muito comum famílias que tinham dois grandes motivos de status naquela época. Era ou o filho ser um soldado, ou o filho ou a filha ser religioso. Então era muito comum um jovem ser encaminhado para o exército sem ter talento para aquilo, sem ter vocação para aquilo. Então ele era encaminhado porque a família queria que ele fosse importante para que a própria família tivesse seu status. E ao mesmo tempo encaminhava jovens, crianças da família, para serem cuidados em conventos, em monastérios, para se tornarem religiosos, sem que tivessem qualquer vocação para isso. E era muito comum naquela época também as famílias que patrocinavam, que bancavam ali essas instituições, exigissem que seus filhos não apenas fossem para lá para se tornarem religiosos, como para ocuparem posições importantes também. Então, nesse filme que eu assisti, que trata dessa realidade, que mostra uma realidade histórica, mostrava, por exemplo, uma madre superior, que era uma jovem por volta dos seus 30 anos, que era absolutamente promíscua, e ela estava nessa posição exatamente porque a família exigiu que a igreja, na época, colocasse ela, para que a filha não fosse qualquer uma, mas para que ela fosse importante, para que ela fosse a madre superiora daquele convento. E ela fazia com que não apenas ali o comportamento dela fosse completamente fora daquilo que exigia da posição, como ela também influenciava as demais jovens. Daí então, né, uma quantidade expressiva de suicídios nos monastérios e nos conventos de jovens que não suportavam aquele clima, não pela mudança religiosa, mas por não suportarem aquilo, primeiro por não terem vocação, mas também pelos assédios que sofriam. Então, a promiscuidade que acontecia nesses ambientes, pelo fato de muitos jovens não estarem ali prontos para exercerem esse tipo de papel, eles estavam naquele ambiente fechado, um ambiente onde havia muito segredo, um ambiente onde havia ali um assédio muito grande entre eles, e acabavam todos sendo envolvidos. E aí então, o que é colocado para nós aqui do Mauro, que ele coloca agora, que no passado ele havia sido um jesuíta, que ele abusava daqueles que eram os inimigos da igreja, no caso de Portugal, e também ali abusando dos silvícolas, que eram os indígenas, que estavam sendo catequizados, exatamente porque ele era um jovem dentro da igreja, cumprindo uma missão importante de catequese, mas sem ter vocação. Então, na verdade, ele era apenas ali um homem dentro da igreja, com todos os poderes que ele tinha, para poder influenciar, né, e manipular as pessoas. Daí, então, ele acabou alimentando esse vício, e o comenta aqui conosco agora, que ele, então, vinculado a essa instituição, agora no plano espiritual, que era essa gangue, né, esse grupo de espíritos que mantinham ainda esse tipo de comportamento e terem esse histórico de abuso dentro desse universo no passado, continuando agora assediando-o, embora agora ele já tenha o despertar da consciência, mas sem ainda a força moral para resistir às tendências. Então olha o contexto que a gente acaba vendo, né? Quantos e quantos jovens do passado, né, homens e mulheres, que entravam nessa instituição e acabavam, na verdade, cultivando muito mais ali as tendências inferiores do que se espiritualizando.
Eu tenho um livro, inclusive, que eu recebi de presente, um livro português, intitulado Os Papas e o Sexo. Então, esse é um livro bastante sério. Vai com Deus, Brás. Até a próxima. Então, esse é um livro bastante sério, porque mostrava, ali nos séculos anteriores, como era o comportamento dos líderes da igreja nesse ambiente de promiscuidade. Porque os papas e o sexo, é o título do livro. Depois eu tiro uma foto e mando para vocês. Bom dia, professor. Então mostrava o comportamento dos religiosos no passado, que eram religiosos porque ocupavam muito mais uma posição política do que uma posição religiosa de fato. Eles não eram líderes religiosos, eles eram pessoas em posições de poder que tinham ali acúmulo de riqueza, promoviam guerras, influência política, porque eles tinham relação com a monarquia europeia naquela época, e é claro, como homens desequilibrados, homens ainda sem os devidos valores, alimentavam esse tipo de prática. Então, para a gente ver, né, e foi isso que gerou, inclusive, a ruptura da igreja, né, Martinho Lutero, na época, que promoveu aquela grande reforma religiosa no começo do século XVI, exatamente por isso, que era acúmulo de riqueza, poder, influências, etc., etc. Nós tínhamos famílias, por exemplo, a família, os Borgias, se não me engano, era uma família de papas, arcebispos, em que eles usavam aquela função de apenas para poder. Um jovem de 25 anos, por exemplo, era promovido a um arcebispo, que era uma posição de grande relevância dentro da igreja, que hoje, por exemplo, um arcebispo, para alcançar esse título, essa posição dentro da igreja, ele alcança ali por volta dos seus 50, 60 anos. E um jovem de 25 anos, por uma questão política, era nomeado arcebispo, um jovem com poder, com toda o vigor da juventude, ocupando uma posição como aquela. Imagina o que ele faz, né? Então é isso que nós vemos no passado, que foi então gerando todo esse tipo de desequilíbrio e vínculos que acabaram fazendo com que hoje, infelizmente, trouxessem tanto sofrimento. André colocou, lembramos que os pais de hoje, só um instantinho. André colocou, nós lembremos, né, que dos pais de hoje, que ainda tem essa ideia de que o filho deve seguir sua profissão, porque o caminho já está aberto e torna-se um profissional infeliz, né? Ainda tem, infelizmente, esse tipo de conduta, né? O Brás lembrou, né? Foram desmanchar um convento no Rio, as paredes acharam muitas ossadas, né? Eu lembro que só isso saiu no jornal, Brás. Então, esse é um contexto que nós encontramos do passado. Né? Hoje, né, nós imaginamos que tudo isso seja bastante diferente, mas naquela época, na Idade Média, onde você não tinha nada e o poder era muito fácil, então essa corrupção dentro da igreja, né, e como instituição, isso era algo muito frequente, lamentavelmente. Tem uma série sobre essa família, os Borgias, exatamente, esse é o nome mesmo. No caso dos Médicis, né, embaixador, era muito mais assim uma família poderosa, rica, que exercia a influência dentro da igreja. Porque ela bancava, ela patrocinava, aquelas coisas todas, né? Já os Borgias era uma família dentro da igreja. Essa é a grande diferença, né? Então é uma série bastante polêmica. Então, eram banqueiros, né? Eles eram ali mecenas, né? Então eles patrocinavam construção de catedrais, artistas, faziam igrejas e tudo mais, né? Então esse documentário, Os Borgias, ele retrata exatamente essa realidade, né? Então, assim, de como era na Idade Média, na Idade Moderna, esse tipo de comportamento, mas aí a gente olha agora, vendo essa parte histórica, da influência religiosa, da influência espiritual que isso trouxe. Né? Eu não me lembro de Médicis dentro da igreja, embaixador, mas se você está falando, depois a gente pode pesquisar para poder aprofundar um pouco mais. Né? Tem aquele cardeal, né, do tempo dos Três Mosquiteiros, né, o Richelieu, por exemplo, que exercia muito mais essa função. Claro, né, que os Três Mosquiteiros, Alexandre Dumas, né, ele escreveu isso baseado numa ficção, né, mas é exatamente isso, o grande poder que se tinha naquela época. Né? Então o que a gente está vendo agora, com Mauro, essa nossa personagem,
traz então, depois vamos pesquisar direitinho isso, embaixador, tá? Para a gente poder trazer um pouco dessa história, que eu acho que é bem interessante porque está dentro desse contexto daqueles que exerciam essa posição no passado e aqueles que no presente hoje sofrem as consequências daquele desequilíbrio anteriormente, né? Vamos lá, avançando aqui para nós então. Então, apesar dessa história, continua aqui para nós então o Anacleto. Entretanto, inspirado pela genitora desencarnada que o acompanha com imenso sofrimento, nos últimos tempos, percebendo o abismo cada vez mais devorador que o traga, vem recorrendo à oração, pedindo misericórdia e ajuda para não mais suportar a própria insânia. A fé ingênua da infância, que o cinismo do comportamento tisnou, vem-lhe retornando à mente, de forma que, tomado de sincero desejo de ter diminuído as angústias, cada dia mais sincera, se lhe torna a súplica que chegou até os nossos centros de comunicação oracional, graças a cuja diretriz aqui nos encontramos. Né? Então aqui nós temos então a transformação, não que ele conseguiu alcançar, mas a transformação que ele sinceramente deseja alcançar. E através das preces, né, das rogativas que ele faz nas suas preces, ele então teve ali o pedido atendido. E agora vem esse grupo de espíritos para poder ajudá-lo, somado aqui, claro, à intercessão da sua mãe. Né? Então aqui a gente vê o processo acontecendo de início de socorro que ele então começa a receber. O Hermes lembrou ali também, né, como outras importantes famílias italianas europeias, os Médicis também tiveram numerosos cardeais, né? Então tá aí. Depois eu pego esse livro, tiro uma foto dele do índice, só para a gente poder ver ali quais são os temas que são abordados, que eu ganhei, mas infelizmente eu ainda não li. Mas parece ser um livro bem interessante. Sempre hábito de conhecimentos, utilizei-me do novo ensejo para interrogar. Reconhecendo-se a deficiência de comportamento do nosso paciente, os seus graves delitos pretéritos, poderemos considerar os conflitos sexuais do momento como efeitos da conduta infeliz de outrora ou como uma obsessão, já que não identifico qualquer entidade específica à sua volta. Exteriorizando bondade e paciência, o instrutor esclareceu. Estamos diante de uma resposta da vida aos atos clamorosos perpetrados anteriormente pelo nosso amigo. É natural que, havendo desconsiderado as leis que estabelecem o respeito, o amor e o dever para com o próximo, hoje sofra os conflitos e as perturbações que lhe constituem mecanismo de depuração dos gravames cometidos. Ao mesmo tempo, algumas de suas vítimas cercam-no de vibrações deletérias e odiendas, inspirando-o nas tendências doentias, a fim de mais o afligirem ao tempo em que o alucinam e estarrecem ante os próprios absurdos gerados pela mente em desalinho. Sempre há cobrador quando existe devedor na pauta dos processos atuais de evolução do planeta terrestre e dos seus habitantes. Então fala para nós aqui, né, que tem ali os seus próprios conflitos, a luta, valeu embaixador, a luta gerada, né, pelas suas próprias fraquezas e também ali pelos próprios vínculos que ele estabeleceu no passado, sendo envolvido por essas vibrações tóxicas que procuram ali afetá-lo de uma forma negativa como parte desse sentimento de vingança. Examinando-o com atenção o enfermo que orava em desespero, estorcegando-se na consciência culpada pelos excessos cometidos e quase arrancando os cabelos em ato de deplorável inconsciência, o orientador concluiu. Os seus adversários espirituais encharcam-no de ideias pervertidas e desejos lúbricos, insaciáveis, desvairando-o, fixando-se-lhe nos painéis mentais, telecomandam-no à distância
e quando se desprende pelo sono físico, é atraído ou arrebatado para os sítios de vergonha e de depravação, nos quais mais se acentuam os desbordamentos da paixão insana. Naquele momento vimos acercar-se do jovem sacerdote um espírito de aspecto feroz e aselvajado, com muitas anomalias na forma em que se apresentava, que o examinou detidamente e, após gargalhar zombeteiro, escarneceu-o com palavras vulgares em razão do anseio da vítima em buscar libertar-se do cerco em que se debatia através da oração. Então a gente vai fazer uma pausa por aqui. Não, dá para ir mais um pouquinho ainda. Então olha só que interessante. Ao mesmo tempo em que Mauro fazia a sua prece pedindo ajuda, é como se essa prece não fosse apenas ouvida pelos espíritos que vinham prestar auxílio, mas também por aqueles que faziam dele escravo, né, dos seus desejos. Então, no momento em que ele faz essa rogativa, ele acaba sendo também envolvido por esse espírito que vem ali como se fosse para demovê-lo dessa vontade de se transformar. Né? Então, já que ele quer se libertar, vem ali aquele que é o algoz e aperta ainda mais ali o cerco contra ele. Né? Vamos lá. Ouvimo-lo então exclamar, exprobando-o: por que buscas Deus miserável, em nome de quem te escondes, para dares prosseguimento aos teus anseios degenerados? Pensas que ele te atenderá ou socorrerá aqueles aos quais mutilas moralmente e infelicitas? Quanto cinismo! Orar como se a prece te pudesse ajudar nessa conjectura, senão para encontrares mais gado para o nosso matadouro. Mudemos de atitude e voltamos ao prazer. E vamos ao prazer. Assumindo uma posição de sicário, ergueu um chicote que trazia numa das mãos e aplicou o sibilante golpe nas costas do desesperado. Naquela postura de desequilíbrio, as palavras desconectas que exteriorizava não mais constituíam uma prece, mas refletiam o estado de perturbação que se lhe vinha sendo quase habitual, embora a intenção inicial fosse de encontrar a paz e a libertação do drama excruciante. O jovem padre experimentou uma estranha sensação e, à medida que os golpes se repetiam, enquanto o adversário o fixava no chakra coronário, com olhos em brasa, expressando o ódio que o acometia, foi-se-lhe atenuando a percepção e, logo depois de alguns breves minutos, passou a sentir o acicatar das dores que aumentavam, enquanto o chicote repetia os golpes, atirando-se por inteiro no solo, entrando em delírio de torpeza sexual, no qual se misturavam gemidos e gritos surdos, sob o delirar da mente excitada pelos clichês vulgares que lhe eram habituais. Entrando em exaustão, cessada a aplicação da sova inusitada, estertorou por um pouco e entrou em pesado sono agitado, até que se libertou do corpo envolto em densa névoa escura, sendo surpreendido pelo algoz que o segurou com vigor, arrastando-o do recinto com grosseria. O corpo tombado continuava com leves estremecimentos, e uma baba pegajosa escorria-lhe da boca, retorcida como se houvesse sido acometido por uma crise epileptiforme. Não podíamos esconder o sentimento de compaixão que nos tomou a todos, bem como de surpresa que se me assombrou, dominando-me o pensamento. Então a gente dá uma pausa por aqui, continua no nosso próximo encontro então para ouvir ali as orientações que seriam passadas então pelo Anacleto e também ali as ações que seriam praticadas pelos trabalhadores, né, que ajudariam naquele socorro, naquela assistência que seria oferecida. Então, é aqui para nós, né, as orientações, né, a descrição desse primeiro caso que nós vamos acompanhar. Então aqui naturalmente a gente vai, claro, né, vendo esse contato inicial
com esse universo que o Filomeno vai apresentando para nós, e com o passar do tempo, né, com o passar da leitura, a gente vai conhecendo um pouco mais da expansão dessa rede de obsessão voltada para essa finalidade, né? Então, conheceremos inclusive ali a estrutura, os líderes e de que forma que o trabalho seria desenvolvido